Eu fiz aquele vídeo no canal de análise sobre Dragon Ball Kakarot e One Piece World Seeker, mas naquela época eu não tinha jogado as duas DLCs do Kakarot. Hoje eu joguei e eu decidi vir aqui dar a minha opinião para vocês sobre o que eu achei delas. Para começo de conversa, o ponto mais positivo de Dragon Ball Kakarot, na minha opinião, é o detalhamento. A história de Dragon Ball é muito bem contada, ela é completamente detalhada, várias ceninhas, várias cinemáticas muito lindas, tipo a do Gohan enfrentando o Cell, a do Vegito, a do Goku contra o Vegeta no começo. Então ele é um jogo bem detalhado, com uma história muito foda, muito rica. E quando eu comprei as duas DLCs, o que eu esperava era isso também, mas não foi exatamente o que aconteceu. A primeira DLC, ela começa completamente diferente do que a gente vê no filme, no mangá e no anime. O Goku simplesmente aparece no planeta do Bills junto com o Vegeta e eles começam a treinar com o Whis, com o único objetivo de entreter o Bills. E aí nós temos as missõezinhas da DLC que são super simples, é basicamente o seguinte: enfrenta o Whis no nível 20, aí depois enfrenta o Whis no nível 40, depois enfrenta o Whis no nível 100, depois enfrenta o Whis no nível... O Wills é foda. Depois enfrenta o Whis no nível 200. E só, essas são as missões da DLC. Aí no final enfrenta o Bills. E aí você tem que repetir esse processo duas vezes, porque você tem que fazer tanto com o Goku, tanto com o Vegeta. E o lado bom é que você desbloqueia a transformação do Super Saiyajin Deus e algumas técnicas. O lado ruim é que é muito repetitivo. Eu esperava de verdade que a história começasse no aniversário da Bulma, o Bills acordando, descobrindo sobre a lenda do deus Super Saiyajin, aí citando o Yamoshi e toda aquela baboseira que a gente vê no filme e no anime. Mas não, foi um filme bem... Um filme não, desculpa, uma DLC bem, sei lá, resumida. Eu não sei se isso aconteceu porque ela estava sendo feita durante a pandemia e aí as empresas como um todo tiveram meio que um baque por causa que, porra, não podia mais ter aglomeração, então não podia ter muitos funcionários. Os funcionários tinham que trabalhar de casa, então era uma nova dinâmica. Não sei, talvez fosse isso, então eles decidiram meio que encurtar um pouco assim a DLC. Encurtar não, né? Tirar coisa pra caralho da história original e deixaram daquele jeito. E a DLC 2 do Freeza é basicamente a mesma coisa. A gente começa a DLC com uma recapitulação do que aconteceu na luta entre Goku e Freeza, e depois já mostra o Freeza na nave dele revivido, aí depois mostra ele na Terra, aí mostra o Goku treinando com o Whis de novo, que é o mesmo treino da DLC 1, é basicamente agora enfrenta o Whis no nível 150, e agora enfrenta ele no nível 15.000. E aí no final você desbloqueia o Deus Super Saiyajin, também conhecido como Super Saiyajin Blue. E tem algumas coisas nessas DLCs que eu senti bastante falta, além do detalhamento da história. Primeiro, boas cutscenes. Geralmente a gente tem aquelas cutscenes meio padrão, tudo estático assim, o personagem só mexendo um pouco a boca e conversando. Tem uma cena que eu acho muito bonita, que eu achei realmente muito bonita é foda, que eu achei muito bonita nas duas DLCs, mas é só uma que eu achei assim, tipo, caralho, que foda. E nem era uma cinemática, então poderia ter sido melhor. Mas tem spoiler esse vídeo, tá? Até porque, porra, todo mundo sabe o que acontece. Mas no final da luta, o Goku ele tá atacando o Freeza, e aí do nada tem uma sequência meio que automática de ataque, assim, a câmera começa a virar e mostra vários ângulos e mostra bem detalhadamente o Freeza tomando uma porrada e cuspindo alguma merda, cuspindo saliva, cuspindo sangue. É uma parada que é uma cena que eu achei bem da hora, eu achei muito bem feita. Mas não é uma cinemática, é uma cena in-game. Então se fosse uma cinemática pra mim seria ainda melhor. Sem contar o final dessa DLC também, que eu achava que poderia ter sido um pouco melhor, que é o Freeza tentando explodir o planeta e o Goku pulando pra cima dele e arremessando o Kamehameha. A cena é toda meio broxa, tipo, o Goku ele solta uma explosãozinha de Ki, aí dá uma fumacinha e pronto, acabou. O Freeza, ele nem morreu, na verdade nesse ponto ele não morreu, ele continuou vivo, e aí ele foi enfrentar o Goku em Super Saiyajin Deus. Então também é uma cena que eu mudaria. Porque já que a gente não tem um modo história completamente detalhado como do primeiro não, da história original do jogo, né? Então pelo menos que eles façam na DLC cenas bonitinhas, né, pô? Porque as cenas são meio... Tá, essa DLC parece que é só pra você ter a porra da transformação do Deus Super Saiyajin, porque de resto ela não tem muita coisa.
que a história é muito resumida, muitas coisas mudadas também. Não tem tantas adições assim, a gente tem ali uma transformação em cada DLC, que é bacana, é da hora. A gente tem, que mais? Super ataques novos, que é basicamente uma versão mais apelona do super ataque que você provavelmente já tinha. E a gente tem uma adição interessante, na minha opinião, que é o modo Horda na DLC 2, que eu achei bacana essa ideia. É basicamente você está num cenário e você tem que derrotar uma quantidade bem alta de inimigos. E o bom desse cenário não é que ele é original, exclusivo, nunca antes pensado na história dos videogames, não. Mas é porque dá bastante XP, então se você quer farmar XP, você pode ir pra lá. E falando em XP, uma coisa também muito interessante que eu lembrei, é que, cara, a primeira vez que eu vi um vídeo dessa DLC, eu vi o cara enfrentando o Bills no nível 250. Eu lembro que eu terminei Dragon Ball Kakarot, o Goku tava no nível 71. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou subir o meu personagem do nível 71 pro 250? Talvez 250 até nem tanto, eu consigo enfrentar o Bill se eu tiver nível 200. Mas caralho, como é que eu vou pegar o Goku, tirar ele do nível 70 e botar no 200, cara? É impossível. E o meu Vegeta tava tipo nível 65. Eu falei, caralho, mano, não tem como. É impossível. Eu estralei o dedo, por isso que deu um barulho no vídeo. É impossível eu fazer essa porra. Só que aí quando chegou na DLC eu descobri que tinha a Água Sacra. É um itemzinho que você toma que te dá uma quantidade X de XP. E essa porra foi adicionada só pra você poder farmar esse item. Porque a luta contra o Whis pra conseguir ele é até tranquila, não tem nada demais. Você consegue fazer ela bem tranquilamente. E isso é um processo meio que pra você, mano, pega aqui o nível 250, tá ligado? Pega aqui e foda-se. Vai curtir teu jogo. Tanto que eu lembro que antes de eu começar a DLC, eu jogava o jogo tranquilamente. Eu não tinha muita dificuldade nas lutas, mas eu também não era muito apelão. Peraí, tá certo? Acho que tá certo. Tipo, eu não tinha facilidade, mas eu também não tinha muita dificuldade. Quando eu terminei a segunda DLC e fechei ali a história dela, cara, o jogo tava mamão com açúcar. Eu pegava uns caras do meu level, eu virava Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, jogava um Kamehameha foda lá nele, pedia pro Vegeta de suporte lançar um Gallic Ram e, mano, caralho, acabou, eu estraçalhei o jogo, todo mundo morria, cara, com o meu ataque e o dele somado ali, todo mundo morria na hora. E eu acho que foi pra isso exatamente que eles lançaram essa Água Sacra. E o modo de horda provavelmente é para você upar pro nível 300, porque não satisfeitos no nível 250, os produtores falaram, caralho, por que a gente não adiciona aí o nível 300 também, para esses otários jogarem? E eu confesso que eu nunca vou chegar nesse nível, porque eu não tenho paciência de ficar farmando do nível 180 até o 300, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E outra coisa também que eu acho que faltou nessa DLC, que seria bacana de adicionar, era o Bills e o Whis como personagens de suporte. Eu acho que eles poderiam sim ser adicionados. Aí você vai falar, mas o Bills, ele tal coisa. O Whis, ele tal coisa. Ai meu Deus, não pode ter. Cara, presta atenção. Nesse jogo, a gente tem o Trunks do futuro como personagem jogável. Então, tipo assim, você tá andando no meio da cidade, você pode virar o Trunks do futuro. Do futuro! Você tá me falando que o Trunks saiu do futuro, veio pro passado pra ficar fazendo missãozinha secundária? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Adicionar o Bills e o Whis ali não ia mudar nada a dinâmica do jogo, não ia estragar o jogo. Na verdade ia ser até da hora, né? Ter mais personagens pra você colocar ali de suporte, já que, porra, de interessante mesmo a gente tem de suporte o Vegeta, né? O Gohan, o Piccolo e só, eu acho. Aí tem lá o Goten, Trunks. Tem o Trunks do futuro também, que é interessante você botar de suporte, ele é um personagem bem forte. Mas tem uns lá que, mano, ninguém usa, cara. Ninguém usa. Kuririn, tem Shinhan, Caos. Porra, mano, quem usa o Caos, cara, de suporte? Ninguém, cara, ninguém. Ninguém. Então acho que eu tinha pra falar sobre as DLCs, cara, é basicamente isso, porque não tem muito o que falar. Elas dão uma transformação nova, elas dão um ataque novo, elas adicionam, sei lá, 3 missões secundárias novas, que, porra, não é grande coisa. Uma missão é pra você achar uns minérios pra um soldado do Freeza, a outra é você enfrentar o Bills e a outra é você enfrentar o Vegeta. Nossa, grande merda. E eu espero sinceramente que a DLC do Trunks do futuro seja bem mais detalhada. Até porque se for igual a do 1 eu não vou comprar, se for igual a DLC 1 e 2 eu não vou comprar, porque eu acho que não compensa tanto assim.
Eu comprei o Kakarot para eu ver um detalhamento da história de Dragon Ball, e isso com certeza não acontece nessas DLCs do Super. Do Super, tem que deixar claro isso. O nome do jogo é Dragon Ball Z Kakarot, mas tem 2 DLCs do Super e uma do Z. Pô, Luiz, o que você acharia legal eles colocarem de DLC então, já que você não acha legal botar do Super? Sei lá, cara, você pode, por exemplo, adaptar o especial do Bardock. O especial do Bardock é um especial bem conhecido na comunidade e tal, que as pessoas geralmente gostam. E aí você coloca o Bardock como um novo personagem jogável, você coloca a nova transformação lá dele, o Super Saiyajin 1, bota o Chile também para você jogar lá contra, faz toda uma história detalhada do especial do Bardock. Ia ser da hora. Aí a outra DLC você faz o especial do Trunks. Porra, foda, mano, da hora também. A terceira, sei lá, a terceira você faz inventa alguma merda, adapta algum filme de Dragon Ball, adapta o filme do Broly, adapta o filme do Janemba, abre uma votação online na comunidade com a lista de possíveis filmes para se adaptar e as pessoas vão lá e escolhem um desses filmes e você adapta para o jogo, sei lá, inventa alguma coisa. Eu acho que seria até mais interessante do que uma DLC do Super e um jogo chamado Dragon Ball Z Kakarot. Mas eu acho que é basicamente isso. Quando lançar a DLC 3 do Trunks aí, eu vou ver ela. Se ela for da hora, provavelmente eu vou comprar. Se for detalhada, né? Se tiver uma história detalhadinha, eu vou comprar. Devo gravar alguma coisa sobre também, igual eu tô fazendo aqui agora. Caralho, por que o gato está arranhando aqui, cara? Vocês ouviram isso? Ele continua, ele não para. Mas eu acho que é basicamente isso. Não tenho muito mais para falar sobre essas DLCs. Eu sempre recomendei que vocês comprem, né? Porque eu não achei elas tão caras, R$50 aí para prolongar sua experiência no jogo mais umas horinhas. O gato continua arranhando aqui. E é isso. Eu ainda penso que eles fizeram essa besteira aí na história das DLCs, porque eles vão lançar um jogo igual o Kakarot, só que com a história do Super. E obviamente um jogo muito mais bem feito. Mas é só um sonho, né? Provavelmente não. Talvez, sei lá, ano que vem eles lancem um Xenoverse 3 igual ao 2, só que com 3 personagens a mais pra você jogar. Ou lancem o Fighter Z2 com 15 personagens de DLC pra você comprar depois por R$30 cada um. Sei lá, né? Eu não sei o que a Bandai pensa em fazer com essa franquia, cara. Eu acho que o Kakarot foi uma boa estratégia. Estratégia não. Foi um bom exemplo de como fazer um RPG de anime. É um bom jogo. Eu acho que várias franquias aí poderiam se inspirar e fazer seus próprios jogos nesse mesmo estilo. Tipo Naruto, fazer um puta RPG de Naruto contando toda a história do anime. Aí você separa, né? Naruto clássico, depois Naruto Shippuden e tal. One Piece também pode fazer isso. Vários jogos. Provavelmente nunca vão fazer porque deve dar trabalho pra caralho. É muito mais fácil você meter um Naruto ali com a skin de 2011 que você criou e botar ele pra lutar contra o Sasuke DLC que custa R$50 ali e fazer um campeonatinho online. Sei lá, cara. Também, mano, não sei o que a Bandai pensa em fazer com essas franquias de anime. Porque, porra, do jeito que as coisas andam aí, cara... Do jeito que as coisas andam com um jogo de anime, tipo o jogo do Boku no Hero, cara. Caralho, que jogo de merda. E olha que eu não acho o Boku no Hero uma merda, não. Eu acho um anime legalzinho, mas... Caralho, o que fizeram com aquele jogo, cara? Que jogo de bosta. Vamos ver o jogo do Kimetsu no Yaiba aí. Eu não gostei do anime, achei o anime uma merda. Mas vamos ver se o jogo aí consegue... Cara, o que eu tô falando? Tipo assim, o vídeo é sobre Kakarot. Tchau.